paz. Como eu estava dizendo, queridos, nós introduzimos o assunto fé. Sermão introdutório no último encontro que tivemos, capítulo 11, a gente falou dos primeiros versos, o tema natureza da fé. E nele vimos que o autor sagrado nos trouxe uma definição. E eu disse para os senhores, para vocês, meus amados, que essa definição, ele parte de um paralelismo e ele não quis ser exaustivo para trazer essa descrição. Todavia, ele apresentou nela algumas características e a gente aprendeu aqui este dom que vem de Deus. Ele falou primeiro do aspecto da natureza espiritual da fé, e a base dela não é a fé comum, não é a fé geral, como em primeira instância não é aquilo que podemos dizer empírico, porque sentimos, apalpamos. Em primeira instância a fé não é essa a intenção primeira do autor. Eu mencionei para vocês que a fé não é um sentimento optimista, não é viver de maneira otimista, isso não é fé, ou mesmo aquelas confissões positivas, e que muitas vezes a gente encontra aí nos púlpitos de pseudo-igrejas com aquela pregação coach de autoajuda. A fé não nasce dessas coisas, a fé não é estas coisas, não provém disso, provém de Deus. Eu falei para vocês que a fé geral, a fé comum, que o ser humano comum tem, ele não leva a Cristo, não é o dom de Deus, por isso não leva a Cristo. E Tiago, eu mencionei isso aqui para os irmãos, que Tiago no capítulo 2, verso 19, diz que esse tipo de crença até os demônios têm, eles creem e temem a Deus, mas não seguem os seus mandamentos, eles não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, eles não têm um Salvador, mas Deus proveu um Salvador para os homens, por isso Ele dá aos homens a fé salvadora, e é justamente a fé especial, no primeiro momento, não empírica, mas que ela chama a existência as coisas que não se veem, e ela é o fundamento das realidades espirituais. Eu falei para os irmãos que é a plataforma, o fundamento, e não somente isso, é a confirmação indubitável da prova cabal daquilo que os nossos olhos não podem ver. E essa dimensão é que nós trilhamos, irmãos, quando Jesus nos salvou e nos dá esta graça de enxergarmos dessa maneira. Disse para vocês que vocês precisam interagir com a fé também das realidades espirituais. E para tanto, a gente precisa dos óculos, das lentes da fé. Depois ele falou para a sua audiência, aos seus leitores, e para nós aqui na semana passada, que nós devemos também, que temos a fé que interage. Esta fé, ela tem a outra esfera, a outra faceta, outro lado da moeda. A fé que nos leva a interagir com as coisas visíveis deste mundo. A gente interage com a história com fé, a gente interage com as coisas deste mundo por fé. A gente vive pela fé, irmãos, a gente vive pela fé. Neste mundo maligno, a gente só vive pela fé. Então o autor conduziu os nossos irmãos a observarem o testemunho dos antigos. E aí ele foi trazendo algumas indicações de irmãos do passado. Eu disse que esses antigos, como presbíteros, eram os nossos antigos profetas, verdadeiros bíblicos, outros homens da fé do Antigo Testamento, personalidades conhecidas na palavra, mesmo aqueles no passado que não foram mencionados nas escrituras, mas a tradição oral seguiu mencionando seus feitos históricos. Eu chamei a atenção para os irmãos que essa palavra testemunho desses antigos traz duas ideias aqui no texto. Uma ideia governa, que é a ideia de o bom testemunho, a viver com um bom testemunho a fim de sermos copiados. Essa é a primeira ideia da palavra mártir, e essa palavra, essa designação que eu acabei de dizer para os irmãos, é o que governa o contexto aqui que nós estamos estudando. Aqui não está falando dos mártires que dão a sua vida pela fé, apesar de a perseguição já estar acontecendo, mas o intuito dele aqui é que tenhamos fé como testemunho de vida. Então, eu falei que a outra aplicação da palavra mártir, de palavra testemunho, significa mártire, que significa também aqueles que entregam a sua vida em favor da fé. Mencionei, já para a parte da conclusão do sermão, que Deus, essa fé que interage com as coisas visíveis, nos leva a crer com a razão, de maneira cognitiva, que Deus fez o mundo a partir do nada. E eu falei para os irmãos a expressão ex nihilo, do nada Deus fez todas as coisas acontecer. O universo, tudo aquilo que nós vemos, foi criado a partir do nada. Isso é um golpe violento
contra a doutrina do evolucionismo de Darwin. Então nós não cremos no evolucionismo de Darwin, nós cremos no criacionismo bíblico, onde o mundo foi criado em 6 dias. Eu mencionei também que Deus criou o mundo do nada, criou as coisas do nada, mas pela fé entendemos também, irmãos, que Deus criou a partir de algo que Ele criou previamente. O homem foi criado do pó da terra, Eva foi criada do próprio Adão, mas tudo foi feito pela ordem, a palavra, o verbo que o autor diz. Pela fé a gente entende que tudo foi feito pela palavra de Deus, é Jesus Cristo. Foi Ele que fez todas as coisas, foi Ele que fez as nossas vidas. Em síntese, foi o que falamos na semana passada. A partir de hoje, o autor aos Hebreus, ele vai abrir uma galeria especial. Ele vai abrir a galeria que chamamos de a Galeria dos Heróis da Fé. E nela ele vai chamar o exemplo de servos, santos servos do passado, do Antigo Testamento. E nessa primeira sessão ele vai falar a respeito de 3 heróis da fé. Ele vai falar da fé de Abel, ele vai falar da fé de Enoque e ele vai falar da fé de Noé. O tema da nossa mensagem, do sermão desta noite é a fé de Abel, Enoque e Noé. Irmão, se fosse parar, a gente ia fazer uma pregação só para cada personagem, mas aí a gente ia terminar não sei quanto, talvez Jesus volte e a gente não termina Hebreus. Mas tem muita riqueza. Quem sabe quando a gente estiver expondo de outra maneira, em outro canto das Escrituras, a gente vai voltar para essas figuras e a gente pode explorar mais a questão da fé. Mas daria, irmãos, perfeitamente para fazer uma pregação para cada uma personalidade dessa dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. Mas a gente vai tentar de maneira sintética falar ou tentar aplicar algumas verdades que Deus, irmãos, possa nos trazer belíssimas instruções para o nosso dia a dia quando a gente examinar isso. Vamos ficar de pé e vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 4 ao versículo 7. É aqui que a gente vai encontrar a fé de Abel, a fé de Enoque e a fé de quem? Noé. 3 personalidades aí das Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelentes sacrifícios do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Rogamos, Senhor, nesta hora, a graça do Espírito Santo se movendo em nosso meio, nos dando compreensão das sagradas letras que acabamos de ler, rogando a Ti, Senhor, que torne compreensível a Tua palavra aos nossos corações. Ouve-nos, Senhor, Espírito Santo, pela graça, para que nós possamos ouvir e viver, praticando, viver pela fé, Senhor, como estes homens. Ó Pai, nos dê esta alegria nesta noite de sairmos aqui mais vibrantes com a fé, mais operosos com a fé. E também eu lhe peço, ó Senhor, pela Tua misericórdia e bondade, guie minhas palavras, Senhor, guie-me como um instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa ser usado por Ti
para a edificação da vida dos meus amados irmãos. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui e poder pregar para eles. Poder realizar isso é uma honra para mim. Eu lhe peço, pela graça que o Senhor e pela fé que o Senhor me ajude, me socorra, me oriente, e os irmãos sejam edificados no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O que estes três heróis têm em comum? É a fé. O que todo servo de Jesus aqui essa noite, obrigado, irmã, e que nos acompanham, precisam ter em comum, isso mesmo, a fé. Nós precisamos ter uma fé em comum, irmãos. Eu convido vocês a colocarem comigo seu coração na palavra de Deus, nesse texto, para que a gente possa, irmãos, debulhar algumas verdades que estão aqui nestes exemplos que o autor sagrado elencou aqui para nós. E nesses poderosos exemplos nós possamos capturar o que aponta essa fé, a fé desses homens. O verso 4, o herói Abel, a fé que aponta para a justificação. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Os filhos de Adão e Eva, eles não tiveram a mesma experiência dos seus pais. Adão e Eva viveram num jardim perfeito. Os filhos deles não. Adão e Eva conversavam com Deus na viração do dia. É isso que a gente vê lá em Gênesis. Os filhos de Adão não tiveram essa mesma experiência. Nós não temos essa experiência. Da viração do dia a gente não ouve audivelmente a voz de Deus. A gente precisa de fé. Como os filhos de Adão precisavam de fé. Adão e Eva não precisavam de fé para crer que Deus os criou e formou toda aquela beleza ali no jardim. Mas os seus filhos precisavam de fé. E o autor toma o exemplo dos dois filhos de Adão e Eva. Adão e Eva teve muitos filhos, eles viveram quase 100.000 anos, né? Próximo disso, pelo menos é o que a Bíblia mostra a respeito de Adão. E foi tempo suficiente para terem muitos filhos, e povoar a terra, e povoando a terra. Mas o autor traz aqui a menção dos dois filhos mais conhecidos dele. A gente tem três mais conhecidos nas escrituras, evidentemente. Sete, Abel e Caim. Sete é o filho que ficou no lugar de Abel. Mas ele chama aqui o testemunho de Abel, fala de Caim. Quando eles trouxeram pela fé os seus sacrifícios. E você sabe que Abel trouxe os primogênitos do rebanho. Dos seus rebanhos, Abel trouxe os primogênitos. Se ele tivesse cabras, ele levaria os primogênitos. Se ele tivesse bois, ele levaria os primogênitos. Dos seus rebanhos, ele levou os primogênitos. Mas a Caim, ele trouxe a Deus as primícias da terra. E este relato está em Gênesis, não precisa ir comigo. Capítulo 4, versos 3 ao verso 5. Quando aqui o autor aos Hebreus está citando este exemplo. E não foi, por que a oferta de Caim não foi aceita? Por que Deus só aceitou a oferta de Abel? Porque a fé que movia a ambos era diferente, irmãos. O coração de Abel tinha um tipo de fé. O coração de Caim tinha outro tipo. Caim não era movido pelos sentimentos, as intenções que movia o coração de Abel. A fé de Abel retratava absoluta confiança em Deus, dependência, entrega profunda, desejo intenso de adorar a Deus verdadeiramente, entregar a Deus o que ele tinha de melhor. A fé de Caim não
comunicava essas coisas. Caim, ele não tem este coração. Caim não tem a fé de Abel. Ele não entende que Deus é o seu provedor. Ele não entende que Deus é o seu salvador. Por isso, a Bíblia fala lá em Gênesis 5:4 que Deus rejeitou tanto a oferta quanto o Caim. A dedicação de Abel foi aceita porque ele era movido pela fé que agrada a Deus. Nossa dedicação de vida, irmãos, é agradável a Deus quando somos movidos por essa fé. O que nós fazemos só agrada a Deus se for feito por esta fé, a fé que Abel conservava no seu coração. Ambos ouviram falar de Deus, diretamente dos seus pais, aqueles que se relacionaram com Deus, diretamente. Mas somente Abel despertou, ou Deus deu a Abel essa fé salvadora. E o texto diz, olhem comigo, essa fé de Abel, ela aponta para algo espiritual, pelo que obteve testemunho de ser justo. Não foi a oferta em si de Abel, não foram os animais que ele trouxe, a gordura que ele trouxe, e sim a fé que o fez obter um testemunho de justiça, que o fez ser reconhecido diante de Deus como justo. Abel foi considerado justo pela fé, não foi pela oferta, foi pela fé. As primícias do seu rebanho apontavam para o primogênito que viria. Aquela oferta de Abel, de fé, já apontava para o primogênito dentre os mortos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que iria nos justificar, que justifica pela fé aquele que recebe seu sacrifício, sua morte vicária na cruz. Essa oferta que Abel trouxe comunicava já a história da redenção. Então ela já aponta para a justificação, a fé que justifica. Qual é a fé que nos justifica, irmãos? São os nossos próprios atos? Não, são os méritos de Jesus Cristo. E o texto continua dizendo, Abel foi aprovado por Deus, quando ele dedicou com fé. Aqui no verso 4 diz, tendo a aprovação de Deus, quanto à sua oferta, as suas ofertas. Deus o aprovou, ele foi considerado aprovado por Deus. O homem aprovado de Deus, não por causa da oferta, não é essa a intenção do autor aqui. O contexto é fé, então a gente não pode sair desse quadrante, para a gente não incorrer em problemas. É o que acontece, irmãos, com muitos que usam a palavra de Deus de forma indevida. Pegam esse texto, aqui em Hebreus, e lá em Gênesis, para dizer que você tem que, o teu couro tem que ser tirado para que você seja aprovado. E aí você tem que entregar na igreja, ou nessas igrejas, como eu disse, pseudo-igrejas e pseudos-pastores. Eles dizem que você tem que entregar tudo e fazer o seu sacrifício. E deslocam a palavra de Deus do centro, daquilo que ele está ensinando. O olhar que o autor quer que os irmãos coloquem aqui não é na oferta, nos animais que Abel levou, mas na fé. Esta fé, irmãos, que nos torna aprovados diante de Deus. Você deve vir aqui e entregar a sua oferta ao Senhor. Você deve trazer os seus dízimos, não deve roubar a Deus. Não pode ser ladrão. O crente entrega a oferta, entrega os dízimos, mas não está na quantidade monetária, no valor, na grandeza monetária da tua oferta. Não é isso. Para Deus isso pouco importa. Isso não vai fazer Deus rico. Deus não precisa dessas coisas. A casa dele precisa, mas ele não precisa disso. Agora ele vai olhar a tua fé. Se a tua fé é grande, se você entrega o teu dízimo todo mês, porque você crê que ele vai te suprir. Se você oferta aqui correntemente, crendo que você está plantando no reino de Deus e fazendo com que este lugar, essa igreja, tenha condições de socorrer necessitados. Então a fé é o que nós devemos focar em tudo o que nós fazemos, até quando nós ofertamos, como foi no caso de Abel. Mas o caso aqui e o ponto aqui é a fé. Por meio dela, o autor continua dizendo, olhinhos no texto, por meio dela o que? Não é da oferta. Por meio dela é o que? A fé. Numa primeira leitura, a corrida, a gente pensa que, e a gente liga logo que é a oferta. E os que não interpretam a palavra de Deus corretamente, cai logo para lá, para a oferta, para o donativo.
cai logo para os cordeiros, para os bois que ele entregou. Não é isso. Por causa dela, por causa da fé. Por causa da fé, o que acontece? Mesmo depois de morto, ainda fala. A fé de Abel ainda fala hoje. A fé que Abel carregou no seu coração, que o nutriu, que o justificou, fala até hoje, irmãos. É pela fé que devemos caminhar como Abel caminhou. Esse é o legado que Abel deixou para nós. Abel já tinha a fé no Messias, no prometido, porque com certeza os seus pais lhe disseram que Deus havia dito que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a semente da mulher, é o Messias. Com certeza Adão falou isso para eles, porque na tradição dos judeus eles aguardavam esse Messias. Então esse é o legado, a fé que aponta para a justificação. Meus irmãos, esta é a fé. A doutrina da justificação, ela nos ensina duas coisas básicas. Ela nos ensina a amputação dos nossos pecados. Quando Abel estava ofertando ali, pela fé, Deus o estava justificando. Deus estava justificando ele dos seus pecados. Pela fé, a fé no Messias. É a amputação, a doutrina da justificação é a amputação. Deus amputa, sabe o que é retirar, cortar. Ele tira o pecado de nós. Ele retira a nossa acusação, as ofensas que nos condenavam ao inferno e à morte. Você que está aqui me ouvindo, você precisa da justificação da fé, a mesma justificação que operou no coração de Abel, que amputa de ti o pecado, que retira de você a condenação, que retira as mazelas da sua vida e que te faz acreditar que essa graça foi alcançada lá no madeiro, há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi erguido naquela cruz. Quando 1 Pedro 2, versículo 24 diz que ele levando sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A gente não é justificado pelo dinheiro que colocamos aqui na contribuição, irmãos. Você não fique enredado por essas promessas erradas, de que você tem que fazer um sacrifício para que Deus cure você, que você tem que fazer um sacrifício para que Deus lhe dê um emprego, que você faça sacrifício para que você entre no céu. Nada disso nos garante, ofertas não nos garante o céu, dízimos não nos garante o céu. É o nosso dever, é a nossa responsabilidade. A gente deve fazer isso de maneira generosa, como diz a palavra de Deus, mas o que nos salva é a justificação de Cristo. Não adianta você trazer as ofertas e dízimos. Eu conheço muita gente que entrega seus dízimos e ofertas aos seus pais, eles trazem para a igreja, pensando que isso vai trazer para eles justificação. Não vai. Não vão. Não serão justificados por isso. Eles estão em débitos com Deus. Eles precisam se reparar com Deus, porque essas ofertas diante de Deus não fazem valor nenhum, irmãos, nesse sentido de salvação. Então toda a rebelião que havia e vileza que nós carregávamos em nós foi imputada em Jesus. É outro termo dentro da justificação. É amputado o pecado e imputado em Cristo. Nossa vileza foi imputado em Jesus. Justificação bíblica, essa doutrina gloriosa, é isso. Suas condenações foi tirada de você e colocada em Jesus Cristo. Ele vestiu a sua culpa. Ele vestiu, ele tomou cada gota do cálice da ira de Deus. E hoje nós fomos aprovados diante de Deus pelos méritos de Jesus. Como Abel foi aprovado e justificado pela fé, nós somos aprovados e justificados pelo mérito de Jesus Cristo. E esse testemunho fala ainda hoje, irmãos. É nessa fé que você pode viver essas bênçãos. É nessa fé que você pode confessar o seu pecado hoje, tê-los amputados de ti e imputados na conta de Cristo. Faça isso hoje. Creia em Jesus Cristo e você passará a ser aprovado por Deus. Você passará a ser chamado de justificado. A justificação é algo que acontece lá no céu. É algo forense, diante do tribunal de Deus. Olha para aqueles que creem no sacrifício de Jesus e os declara justificados pela fé que eles têm nele, em Jesus.
Então você é declarado inocente, sem acusação e sem culpa. Não existe outro meio de você alcançar essa graça senão pela fé em Jesus. Você precisa confessar os seus pecados. Hoje, você que me ouve, não dá para viver essa vida pensando que serão justificados sem os méritos de Cristo. E seu pecado precisa ser amputado. E você precisa que ele seja imputado em Jesus. E você receber a sua graça, a sua vida e a sua salvação. Amém? No verso 5 e no verso 6, ele agora vai falar de outro herói. Ele vai falar do herói Enoque. A fé abnegada das coisas deste mundo, que nos leva à intimidade máxima com Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, esse herói, Enoque, foi trasladado. Esse tipo de evento sobrenatural, queridos, ocorre pelo menos 2 vezes no Antigo Testamento. Elias foi trasladado numa carruagem de fogo. A gente tem isso registrado no 2º livro dos Reis, capítulo 2, verso 11. E o outro evento é esse próprio evento de Enoque. Ambos não passaram pela morte. E o autor aos Hebreus fala especificamente aqui de Enoque. A palavra trasladação significa arrebatar. Ele foi arrebatado, transposto de um lugar para outro. Elias e Enoque foram trasladados da terra para o céu. Isso é glorioso, irmãos. Sem passarem pela morte. Da terra para o céu. Em Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Deus o tomou para si. Agora no Novo Testamento, a gente tem um evento que é bem parecido com o evento, esses 2 eventos que eu mencionei no Antigo Testamento. Lá em Atos 8, a gente vê um relato histórico de Filipe, um evangelista. Não é o Felipe apóstolo, é Filipe o evangelista. Esse Filipe evangelista, ele depois que pregou o evangelho para um eunuco etíope, depois que ele pregou o evangelho, esse eunuco se converteu e foi batizado. A Bíblia diz lá em Atos que ele foi tomado pelo Espírito Santo e trasladado ou arrebatado de um lado para o outro. Agora o arrebatamento de Filipe não foi da terra para o céu, foi de uma terra daqui para outra terra dali. Filipe foi levado para Azoto ou Asdod, que ficava uma região próximo da Judéia, próximo de Jope, uma região marítima, e ali ele continuou pregando o evangelho. Teve esse evento aí. Mas todos esses 3 eventos, irmãos, são gloriosos, são maravilhosos. A gente não vê isso acontecendo todos os dias, não vemos mesmo. Mas o testemunho, o foco aqui é Enoque. O autor sagrado diz que este irmão, Enoque, andou tanto com Deus, se apegou tanto a Deus e se desapegou tanto das coisas deste mundo. Ele viveu, meus irmãos, 365 anos. Foram os dias de Enoque. Se a gente for olhar para o nosso lado do hemisfério, nós podemos dizer um dia para cada ano, não é? Ele viveu todos os dias na presença de Deus. Se a gente for fazer uma aplicação assim, a gente não pode tornar isso uma regra, porque lá para os israelitas não é assim, tá bom? Os dias são contados de outra maneira, o calendário é outro, é outra coisa. Mas se a gente for trazer para mais próximo de nós, todos os dias em comunhão com Deus. Isso é fé. Todos os dias apegados a Deus, ligados a Deus. E ele viveu em um período, meus irmãos, Enoque, lá no capítulo 5 de Gênesis, diz que ele viveu em um período onde a humanidade vivia próximo de 1000 anos. Então, se uma humanidade vive próximo de 1000 anos, viver 365 dias é muito pouco. Quando a gente fala aqui, você vai morrer, você pode morrer a qualquer hora, Deus me livre, faz até
Cruz credo, arru de salsa, como minha avó dizia. Minha avó, minha avózinha linda, querida, maravilhosa. Viveu tantos anos no catolicismo e não conseguiu se libertar de tantas expressões, né? Ela ainda dizia, cruz credo, arru de salsa, meu filho. Isso é mesmo, minha avó. Isso não é de crente não, viu? É mesmo, meu filho, é mesmo. Então, a gente viver 365 dias, irmãos, é muito pouco para quem vivia às portas de 1000 anos. Mas sabe, irmãos, para Enoque, 365 dias era como se fosse, queridos, uma eternidade neste mundo caído. Isso nos chama muito a atenção, porque aqueles que vivem pela fé não têm prazer neste mundo. Enoque não tinha prazer neste mundo. Enoque teve um filho, Matusalém foi o filho de Enoque, e ele viveu 969 anos. Enoque, esse homem que andou com Deus, gerou Matusalém. Abra comigo lá, para não ficar só nas minhas palavras. Gênesis 5, 21 a 24, depois a gente vai ler o verso 27, tá bom? Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. Naquela época se tinha filhos com 75 anos, se tinha filhos com 100 anos, com 500 anos, como Noé teve filho com 500 anos. Hoje a gente tem que ter filho logo, e quando vai chegando lá nos 40 vai ficando difícil, né? Tudo vai ficando mais difícil, então tem que aproveitar, viu meninos, ter filhos cedo. Quero essa igreja cheia de menino. Tem que imitar o pastor, cheio de fio. Aí eu ia falar uma piada aqui, mas deixa quieto. Combinava mais na primeira pregação que você, quando eu trabalhava com a Elba, dizia assim, qual é a mãe mais invocada? Eu dizia, a mãe mais invocada, a leoa. A leoa deve defender o fio com a força. Não. É energia. Energia? Brinca com o fio dela. Foi ruim, né? Foi mal. Brinca com o fio dela. Não pode brincar com o fio da energia. Eita, segura aí, não ria tanto. Minha piada foi ruim, meu irmão. Fica mais engraçado quando a gente reconhece que a gente não é um bom piadista, né? Vamos lá. Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. Quanto? 75, né? 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu mais 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Todos os dias de seu filho Matusalém foram 969 anos e morreu. Enoque se apegou tanto, queridos, a Deus, se apegou tanto com Deus, e ele viveu tão abnegado das coisas deste mundo, que para aquela época que se vivia muito, para ele, como eu já havia dito, era uma eternidade. Eu imagino que para Enoque, aqueles 365 anos foram como aquela canseira. Eu quero sair daqui. Os que vivem pela fé, como a fé de Enoque, eles não querem muita coisa deste mundo. Enoque, meus irmãos, não tinha mais este mundo como seu lugar. Os que vivem pela fé, como Enoque, eles não têm este mundo como sua casa. Nós entendemos que somos peregrinos. Enoque era um peregrino que andou com Deus. O mundo de Enoque já não era mais esse. Esse não é nosso mundo. Jesus mesmo disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, não pertencem a este mundo. Os seus servos não são do mundo, não são daqui. Nós não somos daqui. Jesus Cristo disse: se o meu reino fosse deste mundo, quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, ele disse que o reino dele não era deste mundo, o reino dele era outro. Nosso lugar não é aqui, irmãos. Não é esse sistema caído, não é essa vida. Por isso que nós temos que fortalecer a nossa comunhão com Deus, andar com Deus, se desapegar deste mundo. Enoque viveu em um mundo tão corrompido quanto eu e você, tanto que era um tempo pré-diluviano. O tempo em que Enoque viveu era um tempo pré-diluviano. Logo depois de Matusalém, seu filho, depois que ele morreu e seu filho morre, aí vem o dilúvio logo à frente, poucos anos depois, 120 anos depois. A fé deste homem, irmãos,
já o fazia aspirar pelas coisas eternas. É essa fé, querido, íntima com Deus, que faz você aspirar as coisas que não são deste mundo. Nós vivemos em um mundo que será um dia destruído, não pelas águas do dilúvio. Este mundo corrompido que nós vivemos espera um dilúvio de fogo, por assim dizer. E nós devemos viver aqui um mundo pré-diluviano do fogo, íntimos com Deus, apegados às coisas de Deus. E aí eu lhe pergunto, é essa fé que você tem desenvolvido? Você está mais apegado ao quê? Você não quer morrer? Por que você não quer morrer? Se a sua resposta for porque você ainda quer construir, porque você ainda quer ver os seus netos, porque você ainda quer ter mais filhos, porque você ainda quer ter uma casa bonita na ilha, não sei aonde, para levar o pastor para andar de jet skis. Aí eu vou lhe dizer que está errado. Você tem que querer sair daqui. Nós teremos que desejar sair daqui, porque este mundo não nos pertence. A fé, meus irmãos, deste homem de Enoque, levou ele a aspirar por coisas futuras. E é bem verdade que Enoque, nas Escrituras, viu coisas grandiosas porque ele andava com Deus. Abra aí comigo. Por isso que o texto diz que ele viu coisas. O texto diz aqui que ele viu coisas maravilhosas. Veja aí, Judas, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 15. É bem verdade. Andou tão íntimo com Deus que ele viu o futuro. Esse futuro abrasador que eu estou dizendo. Enoque, que viveu na 7ª geração, ele foi o 7º filho de Sete, da geração de Adão. Ele é o 7º. Ele profetizou a respeito destes homens. Que homens são esses? Os pecadores que estavam para sofrer o dilúvio que viria. E ele disse, ouçam. Estou em Judas capítulo 1, verso 14 ao verso 15. Ouçam, o Senhor vem com incontáveis, milhares de seus santos, para julgar a todos, convencerá os pecadores dos seus atos perversos, insultos que pronunciaram contra ele. Enoque viu o dia da destruição dos ímpios. Enoque viu o dia que Jesus Cristo virá e voltará. Está aqui, porque ele andou com Deus. Enoque viveu em uma era como a nossa, como eu disse, mas ele viveu por fé, cada vez mais íntimo do Senhor. O que ele mais queria é ter comunhão máxima com Deus. Enoque andou com Deus, e a tradução da Septuaginta, essa expressão, andou com Deus, significa Enoque agradou a Deus. Em todos os seus dias, andar com Deus, com fé, é agradar a Deus. Enoque agradou a Deus, por isso que Deus tomou ele para si. Deus se agradará, irmãos, de nós, se vivermos pela fé, máxima intimidade com Deus. Se nós estribarmos o nosso relacionamento com Deus, se nós nos apropriarmos mais dessas verdades, um dia aguardamos um arrebatamento. Não será como o arrebatamento de Felipe, será para muitos aqui como o de Enoque, aquele arrebatamento que é o último evento que a igreja aguarda, o evento em que ele vai tirar a gente deste mundo e nos levar direto para o céu, da terra para o céu. Um dia aguardamos o arrebatamento, irmãos, e muitos aqui não passarão pela morte. Outros passaram pela morte e estão esperando esse dia para reviverem, receberem um novo corpo e um dia estarem para sempre na intimidade eterna com Deus. Um dia Deus vai levar aqueles que andam pela fé para o céu. Um dia Ele vai nos tirar dessa terra e deste mundo pecaminoso, caído, e vai nos levar para a glória, para casa, como eu tenho sempre dito para vocês aqui. A casa é para os que vivem pela fé e que vivem a vida íntima com Deus, como Enoque viveu. Deus não vai levar ninguém que é íntimo seu, que não é íntimo seu. Não vai mesmo. Vão ser deixados. Ande com Deus, viva com Deus, se apegue a Jesus Cristo, a sua intimidade, se desapegue da discórdia, se desapegue dos sentimentos fugazes, se desapegue de toda a vaidade, se desapegue dos seus vícios, se desapegue de todas essas coisas e viva e ande pela fé como Enoque andou e viveu.
E um dia Deus vai te tirar daqui. Esse dia está chegando, da terra para o céu. E nós temos que ficar como Enoque, pensando nas coisas do alto, como a palavra de Deus diz. A gente precisa encher os nossos pensamentos com as coisas do alto, e não com as coisas limitadas desse mundo. As coisas que a gente vive aqui, irmãos, a gente ganha e perde. Nesse mundo a gente ganha e perde o tempo inteiro. Nasce, morre, ganhamos, perdemos, se abre, se fecha. Mas o que Deus tem reservado para nós é grandioso, é eterno e para sempre. Agora veja comigo o verso 6. Esse verso 6 aqui, irmãos, é muito importante, porque não pode ser lido fora do testemunho de Enoque. Esse texto, que é muito conhecido na palavra de Deus, é muitas vezes lido sem isso. Isso aqui é para aqueles que andam com Deus, com vida íntima. Quem tem intimidade com Deus está aqui neste verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem foi que agradou a Deus, que ele acabou de mencionar aqui? Quem foi? Enoque agradou a Deus porque andou com ele. Sem fé não se agrada a Deus. Se você não tiver fé, esse tipo de fé que eu estou pregando aqui, não desenvolver isso, você nunca vai agradar a Deus. E o texto continua: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam, se tornam íntimos de Deus, como Enoque foi íntimo de Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, como Enoque cria que Deus existe. Para Enoque, Deus era mais real do que tudo que ele via neste mundo. E os que andam pela fé, lembra da primeira pregação introdutória, tem a plataforma das coisas invisíveis. Vê pela fé, vive pela fé, agrada a Deus, enxerga aqueles que não têm fé enxergam. Não conseguem enxergar, os que não têm fé não conseguem enxergar. E nós vemos, é importante passarmos essa pergunta aqui em branco: você está agradando a Deus vivendo com fé? Para você reivindicar esse texto aqui e você dizer: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Você está vivendo intimamente com Deus? Porque esquece do verso anterior e toma apenas como um jargão. A Bíblia é completa, a revelação ela é progressiva. Então nós precisamos entender que precisamos ter uma vida íntima com Deus. A fé nos leva a ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E cada vez que mais nos aproximamos de Deus, mais nos parecemos com seu Filho. A imagem de Jesus, como eu sempre falo aqui, é esculpida em nós. A fé vai esculpindo a imagem de Jesus em nossa face, e nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Quando chegarmos no céu, meus irmãos, é parecendo que fôssemos uma fotocópia. É Jesus em nós, sempre. Então você, para agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe, você precisa viver com fé. E para você entender que Deus existe, você não precisa da razão humana caída neste mundo. É preciso ter fé, é preciso ter intimidade. Se você crê que Deus existe, você vai buscar Ele. E Ele se torna, o texto continua dizendo, galardoador daqueles que o buscam. A palavra aqui, galardoador, mistapotes, é mistapodetes, mitapodestes, enfim, é embolado mesmo, é outras línguas, é língua grega. Mas significa o quê? Aquele que é o pagador, ele paga, ele dá a recompensa. Ele é o recompensador, aquele que dá o salário, dá o pagamento. Quem vive por fé e anda em intimidade com Deus receberá um pagamento de Deus, receberá a recompensa de Deus. Então não pense você que vai levantar esse texto e vai dizer: pela fé, e aí você pensa que Ele vai te dar tudo, você vivendo de uma maneira, de qualquer forma. Não vai, Ele não dá. Ele dá o pagamento a quem agrada a Ele, quem vive por fé. Então por isso que essa palavrinha está aqui, é tão emboladinha, né? Nem vou me arriscar de novo. Sabe qual é o maior galardão que a gente espera, queridos? O maior galardão que nós aguardamos é a vida eterna. Esse é o maior pagamento. Ninguém pode nos dar esse pagamento senão Jesus. No mundo a gente pode receber vários pagamentos. A gente trabalha e recebe o salário. Mas você que está perdido nos pecados,
só terá vida eterna se Jesus pagar isso por você, no seu sacrifício. Se Ele lhe der essa recompensa e esse presente, essa vida eterna. E é pela fé, sendo íntimo com Deus, que você recebe isso. O pagamento, a vida, a salvação, a eternidade. E eu lhe motivo isso. Receba este pagamento. E esse pagamento é eterno. Sabe, o teu provento no final do mês, todo mês você gasta ele rapidinho, né? Tem irmãos aqui que ganham muito bem, muito dinheiro. E acaba, todo mês acaba. Tem irmãos que ganham pouquinho e acaba. Pouquinho ou pocão, acaba. Mas o pagamento de Jesus não acaba, é eterno. Então esse salário que Ele vai te pagar é para a eternidade. Existe um outro pagamento que você vai receber, se você continuar aí, do jeito que você está. É a morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento do pecador é o inferno. Mas aquele que sai do pecado, ele recebe um pagamento, e é Jesus que paga. O fiel pagador, Jesus. Ele não deixará de fora ninguém que ele remir. Amém? Um dia nós estaremos lá mesmo, não contando as moedas, como a gente faz aqui mês a mês, né? Mas ricos da intimidade dele para sempre. Amém? Então vamos provando disso agora, irmãos. Vamos agora para o último exemplo. O último herói, Noé. A fé que trabalha em prol da salvação da família. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos lá. No meio de uma geração também perversa, vive um homem cujo coração é temente a Deus. Seu nome é Noé, ele é justo. A Bíblia diz que ele é justo, porque ele anda com Deus, ele seguiu o exemplo, o testemunho de Enoque. A Bíblia diz que ele não foi mais visto, que todo mundo queria saber para onde Enoque foi, mas os piedosos sabiam para onde ele foi, e disse: eu vou andar com Deus também, vou andar com Deus também, porque eu vou para onde Enoque está, mesmo que não seja da maneira como Enoque foi trasladado, mas um dia eu vou estar com Enoque, eu vou estar com ele. E Noé, ele viveu assim, ele viveu e ele foi chamado de justo, andava com Deus. Em toda a terra não existia, naquela época de Noé, não existia alguém como ele. Ele era alguém divinamente instruído. Deus o instruiu. Essa expressão aqui no grego, divinamente instruído, é a palavra krematizo, que diz que ele era um oráculo de Deus. Noé era como um oráculo de Deus, como um profeta de Deus. Aquele que era oráculo de Deus, porta-voz da revelação de Deus. Noé, isso também significa, essa expressão, que ele era como um juiz de Deus. Deus o constituiu como um juiz. A expressão também grega apresenta essa realidade. Noé foi como um juiz. Isso se encaixa perfeitamente, meus irmãos, ao que o autor fala aqui no texto. Olhem comigo. Pela qual condenou. O texto diz que Noé condenou. Ele condenou como um juiz, que Deus o outorgou a isso. Essa palavra aqui, condenar, significa ele emitiu um juízo de punição. Noé decretou uma punição para os ímpios, porque Deus lhe revelou, porque Deus lhe mostrou. O autor está dizendo que ele condenou o mundo, cosmos. O mundo aqui são os homens, os habitantes que estavam em pecados, em rebeldia contra Deus. Deus levantou Noé para condenar esses homens, para anunciar o juízo de Deus. E Noé foi aquele que pregou. 1 Pedro 1, 19 a 20 diz assim, diz lá que ele pregava aos espíritos que estavam aprisionados e impenitentes. A ação de Noé em revelar a vontade de Deus e anunciar o julgamento de Deus, ele pregava, irmãos. Ele passou 120 anos pregando. Sabe o que é isso? 120 anos pregando e falando para aquele povo que haveria uma punição, e o povo não se converteu. Todos os homens da terra, daquela época, daquela
situação, ouviram a mensagem dele, mas não se converteram. Jesus disse, assim nos dias de Noé, davam-se em casamento, casavam-se, e o dilúvio veio e arrebatou a todos. Hoje a pregação é dada. Muitos não têm dado ouvido à pregação de Noé, ou à pregação do Evangelho, como não deram ouvidos à pregação de Noé. Noé estava pregando, e porque ele pregava, o texto fala em Hebreus, que ele se tornou o herdeiro da justiça pela fé. Ou seja, Noé, como justo, homem de Deus e pregador que estava anunciando um futuro punitivo aos pecadores, ele se tornou justo pela fé, por pregar e por obedecer toda a vontade de Deus, porque o texto disse que ele preparou e construiu uma embarcação. Agora, irmãos, é muita fé mesmo, porque naquele tempo ele estava afastado de qualquer área que tivesse mar. Então, construir um barco em um lugar que não tem mar, em uma magnitude daquela, é coisa de louco. Não, é coisa de quem tem fé, de quem ouviu e acreditou. Que te chamam de louco com as coisas que você fala, né? As coisas que você crê. Mas é real, é verdade. E ele fez aquela embarcação, e por isso ele se tornou herdeiro da justiça pela fé, porque acima de qualquer expectativa ele continuou trabalhando. Ninguém acreditava na sua pregação, ele continuou lá batendo o martelo lá, pegando as madeiras com seus filhos, e fazendo e construindo aquela embarcação com fé, com fé, com fé, o tempo inteiro. O texto diz que ele cria nos acontecimentos que haveriam de vir. Que acontecimentos é esses que haveriam de vir, meus irmãos? Está relacionado com o fato de que esse dilúvio que ele estava pregando que viria, era muito algo que contrariava a realidade daquele povo, porque até então não chovia na terra. Não chovia na terra, desde a criação. Já tem mais de 1.500 anos que o mundo foi feito, ou quase 2.000 anos que o mundo foi criado por Deus, e agora vem o juízo. Quase perto de 2.000 anos, segundo alguns estudiosos, entre 1.500, um pouquinho mais. E agora vem o juízo, e nesse período todo ainda não chove na terra. Ah, pastor, que coisa louca, como é que você tira isso? Nós queremos por quê? Abra aí comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6. Precisa de fé para fazer um barco e pregar que vai vir chuva. Nunca choveu. As pessoas, rapaz, você está louco. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus, isso aqui é a gênese da criação, viu? Porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra. Não chovia. O que é que regava a terra? O que é que molhava a terra? Aqui. Também não havia homem para lavar o solo. Mas, verso 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Era assim. E as plantações eram regadas. Tinha rios, tinha o mar, o homem bebia água dos rios. Né? Mas não tem chuva ainda. Abra lá também. A outra referência é no próprio contexto de Noé. Capítulo 7, versículo 4 de Gênesis. Porque daqui a 7 dias, ou a partir desse tempo que eu estou dizendo, farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ele construiu a arca e ele pregou sobre isso. Isso é fé. O apóstolo Pedro, abram comigo também, irmãos, capítulo 2, versículo 5, apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz, lança mais luz sobre essa ação de pregar, de ele ser esse juiz de Deus, e anunciar o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, sobre o mundo de ímpios.
Então Noé, meus irmãos, viveu pela fé, construindo uma embarcação, e ele viveu pela fé, pregando a justiça há mais de um século, vendo as coisas e obedecendo o que Deus tinha feito, falado para ele. E ele construiu a sua embarcação, e a sua pregação foi validada por quem? Pelos da sua família. Enquanto todo mundo chamava de louco, de que ele estava pirado ou coisa parecida, a família entendeu que ele estava muito sério naquele negócio. No início pode ser, irmãos, eu estou aqui conjecturando. No início os filhos poderiam dizer: pai, você quer mesmo fazer isso, pai? A gente vai pegar mesmo essas madeiras, a gente vai fazer isso. Pai, Deus vai mandar 2 animais de cada espécie para cá, meu pai. Você está sério? Mas a seriedade do pai, isso é um ponto para os homens aqui. A nossa seriedade com a fé dentro do nosso lar transforma as realidades do coração dos nossos filhos. Eles podem começar incrédulos, mas terminarão na fé. Podem terminar na fé. O que nós precisamos fazer, irmãos, é continuar trabalhando com fé, como Noé continuou trabalhando. Ouviu a Deus e obedeceu a Deus em tudo, mesmo que os homens chamavam ele de louco. Mesmo, irmãos, varões que nos chamem de louco, nós vamos na contramão do mundo, santificando as nossas esposas, orientando os nossos filhos na palavra, e um dia os nossos filhos vão brilhar para o Evangelho. Um dia as nossas esposas serão como a Bíblia diz que deve ser. Eu estou aqui aplicando para as mulheres, porque é o dever do marido purificá-las pela pregação da palavra. Então, meus irmãos, os filhos foram fazendo como o pai tinha sido orientado. E a mensagem, porque ele estava lá, com certeza, fazendo a arca, ensinando as verdades de Deus, sabe? Fazendo a arca, ensinando o filho. Lá, Clerinho, no terreno lá, arrancando os tocos, ensinando seus filhos. Varrendo a casa, homem, ensinando os filhos. Homem varre casa, varre, eu varro. Eu lavo o prato, né, meninas? Lavo com a beleza, porque ontem... pastor, você devia trabalhar na cozinha. Lavo numa velocidade, meu filho, e gosto, viu? Quando me chamar para fazer uma visita na sua casa, pode deixar que eu lavo os pratos. Mas também tenha piedade do pastor, né? Não quero explorar minha bondade, não. Na casa de Meire esses dias tomar um café tão gostoso, foi, minha filha? Vou lavar o prato, Meire. Não, pastor, não. Tá bom, não vou mais, não deixa eu lavar o prato. E, homens, trabalhando e pregando a fé. Está ouvindo, homens? Trabalhando e pregando a fé. Mesmo que isso tenha que lhe durar décadas, você não pode parar no primeiro momento de incredulidade do seu filho. Noé tinha uma missão e ele não ia parar porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Trabalhando e fazendo, ensinando a fé, pregando. Haverá juízo, haverá condenação. Eles não querem a verdade, vocês estão ouvindo a verdade. Nós temos que anunciar isso para os nossos filhos, até que eles se convertam, até que eles aceitem, recebam a Jesus Cristo como Salvador. E então, meus irmãos, Noé pregava a longanimidade de Deus pela fé. E da sua família eles aceitaram, e 8 foram salvos, Noé e mais 7. Pela fé Deus levantou você na sua casa, assim como ele levantou Noé em meio de uma geração perversa. Porque os filhos de Noé não eram flor que se cheirem, não. Mas eles creram na mensagem, irmãos. E depois, você também pode ser como Noé, no seu mundo, na sua vida, na sua realidade, na sua família. Construir uma arca, fazer da sua casa bem calafetada com o Evangelho, bem apropriada, para que os seus filhos entrem ali e ouçam o Evangelho e sejam salvos. Filho, mulher e esposa. Meus irmãos, fazem mais de 2000 anos que pregamos o mesmo Evangelho. E nós não podemos nos cansar. Nós não podemos parar. Evidentemente, eu sou um homem de 42 anos. Não tenho 2000 anos pregando. Mas se eu vivesse 1000 anos como aqueles homens no passado, eu teria que viver 1000 anos com fé, pregando o Evangelho para os meus, anunciando a verdade para eles. Se Deus nos der algumas décadas de vida,
Vamos fazer isso, irmãos, cumprindo toda a vontade de Deus. Isso é a fé que Noé teve. E não duvidar em nenhum momento que Deus pode salvar os nossos. Que Jesus aplique essa reflexão e essas verdades em nosso coração. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Senhor, louvamos a Ti por a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter esta vida cristocêntrica, justificada como Abel, de intimidade como Enoque, e também, Senhor, da pregação para os nossos, para que a nossa família seja salva. Nos faz, meu Deus, com esse tipo de testemunho, esta fé que nós precisamos vestir. Esses são os nossos heróis. Esses heróis bíblicos que o autor sagrado deixou aqui para os nossos irmãos do primeiro século. E voltamos a estes exemplos aqui e desejamos e te rogamos, Senhor, nos dá esta fé, nos dá esse testemunho, a fé que aponta para a justificação, a fé que aponta para viver com intimidade, a intimidade com Deus, e a fé que nos faz pregar e trabalhar para que os nossos se convertam, para que os nossos creiam em Ti. A fé que anuncia o juízo, mas a fé também que anuncia a graça. A fé que anuncia a condenação, mas a fé também que anuncia a salvação em Jesus. A fé que um dia irá nos trasladar daqui para o céu. A fé de que nós já fomos justificados diante de Deus no tribunal celestial e declarados inocentes. Nos ensine a viver, meu Deus, neste mundo corrompido, assim como esses três heróis. A fé para a justificação, a fé para a intimidade e a fé para a salvação da nossa casa. No nome de Jesus oramos e rogamos. Amém.